Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa terceira aula de heresiologia. E nós estamos aqui analisando, dentro do contexto de seitas, as testemunhas de Jeová, aqui em continuação. Já falamos sobre algumas questões doutrinárias, iniciamos os ensinamentos equivocados e falamos também da historicidade, o início ali com Charles Taze Russell, com Joseph Frank Rutherford, com Nathan Kinnour. E agora vamos estar aqui analisando na continuação que eles rejeitam a doutrina da divindade de Cristo, que Jesus é Deus. A Bíblia ensina que Jesus, ele é o próprio Deus. Ok? O que acontece? Essa rejeição à divindade de Cristo, eu já citei no final da parte anterior, aqui dessa terceira aula, e citei também o que está escrito no livro sagrado deles, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Bem, com relação a essa rejeição, vamos lá. Quanto à pessoa e à divindade de Jesus Cristo, dizem os jeovistas, este, Jesus Cristo, não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Isso aí está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 34. Bem, vamos continuar. Em resumo, o que se conclui deste ensino herético é que Jesus Cristo, para os testemunhos de Jeová, não é Deus. Em sua vida humana, foi simplesmente uma pessoa espiritual, não é todo-poderoso, foi criado pelo Pai, como criadas foram as demais coisas. E também não é o autor da criação. Eles negam tudo isso a respeito de Jesus. E a Bíblia, ela ensina tudo diferente do que eles ensinam. Tudo diferente. A Bíblia ensina que Jesus, ele é o próprio Deus. A Bíblia ensina que no ministério terreno de Jesus, Jesus estava aqui, 100% Deus, 100% homem, ou seja, não é um pouquinho de divindade e menos um pouquinho de humanidade, totalmente humano, totalmente divino. Também a Bíblia deixa claro que Jesus, ele é todo poderoso, que ele é Deus. A Bíblia deixa claro que ele é incriado. Jesus não foi uma criação de Deus, ele é o próprio Deus. E também Jesus, sendo o próprio Deus, ele é criador. O próprio Evangelho de João, ele ensina isso. Ele diz que nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas, foram feitas, certo? Com relação à divindade de Cristo, que Jesus é Deus, a Bíblia enfatiza. Vamos verificar? Bem, o testemunho geral das Escrituras é que Cristo é Deus. Jesus, ele é Deus. Está aqui uma pancada de passagem bíblica. Muita coisa. Tudo para você estar abrindo a tua Bíblia e conferindo.
Abra a tua Bíblia, leia, confira para adquirir conhecimento, certo? As passagens bíblicas estão aqui na tela. Quando você fala que Jesus é Deus, que o Espírito Santo de Deus é também o próprio Deus, não estamos falando de 3 divindades. Nós estamos falando de 3 pessoas distintas numa só essência, numa só substância. Não existem 3 essências. Existe somente uma essência. Único Deus verdadeiro, Criador, Pai maravilhoso. Ok? E destacado, distinto em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo é Deus, a Bíblia ensina. Outro ensinamento da palavra: Cristo, Jesus, é todo poderoso. Está aí a passagem bíblica, ok? Outro contexto bíblico sobre Jesus: Cristo não foi criado, pois é eterno. Jesus, ele não é uma criação da divindade. O Deus grande não criou um Deus pequeno. Jesus, ele é eterno, ele é Deus, ele é Deus. Ele não foi criado. Está aí as passagens bíblicas. Analisem, leia, verifique. Vamos lá. E outro ponto: Cristo é o autor da criação. Ele é o Criador. Também aí as passagens bíblicas. Analisem, leiam a Bíblia, adquiram o conhecimento da palavra de Deus. Certo? Bem, vamos também estar verificando aqui, dentro dos ensinamentos equivocados das testemunhas de Jeová, o que eles ensinam sobre a alma do homem. Bem, ensinam que a alma do homem é o próprio sangue. E por isso não doam sangue e não recebem doação de sangue. Porque quem estiver doando sangue ou recebendo sangue, está doando a própria alma e recebendo a alma de outra pessoa. É uma falta de analisar a palavra de Deus. Bem, refutação desse ensino. A doutrina das testemunhas, né, entre aspas, quanto à alma humana, apoia-se em teorias de homens sem Deus. O inequívoco testemunho das Escrituras Sagradas é que o homem não só foi feito alma vivente, mas também possui uma alma imortal, o que o faz diferente das demais criaturas da terra. É evidente que a palavra alma na Bíblia nem sempre significa a mesma coisa, e que a variação do seu significado depende muito das circunstâncias em que a palavra é usada. Como, por exemplo, mostram os seguintes casos. Vamos analisar o que está escrito na Bíblia sobre alma. Temos na Bíblia a alma como o próprio sangue. Está aí a passagem de Levítico. Analise. Temos também a alma como a pessoa em si. Ok? A alma como pessoa, como indivíduo, no contexto bíblico.
A alma como a própria vida. Tudo com passagem bíblica para você estar analisando. A alma como o espírito e o coração. Leia a palavra de Deus. E temos também a alma como elemento distinto do espírito e do corpo. Certo? Tudo com passagem bíblica aí. É somente você estar analisando, verificando, lendo a Bíblia. Lê um texto simples da palavra de Deus, a pessoa não se perde em contexto de heresia. Certo? Bem, deixa eu analisar algo com vocês. É igual você falar de mundo, a palavra mundo na Bíblia. Aí você vai ter mundo, planeta Terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Terra. Mundo como pessoas, como almas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse que Deus amou de tal maneira? As pessoas. Não pensa que o versículo bíblico está falando que Deus está amando aquela árvore, que está amando a cachoeira. Não, é o homem. Entendeu? Tanto que está falando de salvação. Tem o próximo versículo, você pode estar analisando. E temos também mundo como sistema maligno, sistema do mundo, sistema pecaminoso, sistema diabólico. Aí a Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno. Também está escrito na palavra de Deus: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Certo? Então, é questão de analisar e ver o contexto da palavra de Deus, coisa que os testemunhos de Jeová eles não conseguem. Eles não têm essa capacidade de interpretação certa, analisando simplesmente a palavra de Deus. Vamos ver outro ensinamento sobre o inferno. O que eles falam sobre o inferno? Eles negam a existência do inferno e da condenação eterna. Dizem que a palavra inferno na Bíblia é sepultura somente. Sepultura somente. Vamos analisar? O pessoal pega livro de Testemunho de Jeová, pega livro de Adventista, livro de Mórmon, e não sabem, não conhecem como que é o ensinamento sectário, herético. Por isso, necessidade de estudar heresiologia. Certo? Bem, vamos lá. Vamos analisar 4 palavras na Bíblia. Sheol, que é a palavra hebraica, Hades, Geena e Tártaro. Vamos lá. A palavra inferno na Bíblia tem significados que variam de acordo com o texto em que é citado. Há 4 palavras na Bíblia, na edição revista e atualizada, que são traduzidas por inferno. Vamos lá? A palavra Sheol, também conhecido como mundo dos mortos, ok? Está aí a passagem bíblica, e também chamado na Bíblia de inferno. A palavra Hades, no grego,
é a forma grega para o hebraico Sheol, e significa o lugar das almas que partiram deste mundo, o mundo dos mortos, também traduzido como inferno. Certo? Está aí as passagens bíblicas de Mateus, de Lucas, de Apocalipse. Leia a Bíblia. A palavra Geena é um termo usado para designar um lugar de suplício eterno. Está aí passagens bíblicas aí de Mateus e de Lucas. Leia a palavra de Deus. A palavra Tártaro, o mais profundo do abismo no Hades, significa encerrar, prender, né, no suplício eterno. Está aí a passagem bíblica. Temos a passagem bíblica em Pedro, em Daniel também. Está analisando o Tártaro, certo? É interessante que a palavra Tártaro, que é o abismo, ela tem esses significados também voltados para inferno, o lugar da condenação eterna. Nenhuma destas palavras significa sepultura. A palavra hebraica para sepultar é a palavra hebraica keber. Gênesis 50, versículo 5. E a palavra grega para sepultar ou sepultura é menemeion. Menemeion. É verdade que a palavra hebraica Sheol, também Hades, algumas vezes está traduzida para sepultura em alguma de nossas Bíblias em português, mas isso se dá por força de uma tradução equivocada. Quanto às 4 alegações das testemunhas, entre aspas, de que a doutrina referente ao inferno não pode ser verdadeira, respondemos: 1. É um assunto largamente tratado ao longo da Bíblia Sagrada. 2. Ainda que irracional, a mente embotada das testemunhas, né, de Jeová não é a mente do crente que crê na veracidade das Escrituras. 3. Essa doutrina, o que a Escritura fala sobre o inferno, é compatível com o amor de Deus, que hoje apela aos homens. A Bíblia não ensina que o inferno foi feito para os homens. A Bíblia ensina que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, para eles sofrerem lá dentro. Ok? Vamos lá. E essa doutrina é compatível com a justiça divina, que tem reservado o céu para os salvos e o inferno para os pecadores impenitentes. A pessoa vai para a condenação eterna, para o inferno, simplesmente por rejeitar a soberania de Deus, rejeitar a salvação em Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Vamos falar sobre a Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma tradução infiel. Uma tradução infiel. Na impossibilidade de encontrar na Bíblia respaldo para os absurdos, cridos
e defendidos pelo jeovismo, alguns líderes desta seita manipularam a tradução de uma Bíblia, fizeram ela cheia de heresias, né, a versão deles, como forma de sacralizar os seus erros e embustes. Essa tradução recebeu o nome de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Você pode até achar com o nome Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Hoje você vai achar Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Vou mostrar uma imagem aqui de primeira página, ok? Então aí analisando somente para focalizar. E é uma Bíblia totalmente corrompida, né? Não é uma Bíblia, é uma heresia esse conteúdo, esse livro. Certo? Você quer saber a verdade da palavra de Deus? É aqui. Os testemunhos de Jeová falam muito que eles são os feras no grego, no hebraico. Aí uma ocasião eu peguei o grego e apresentei para o testemunho de Jeová. Vamos analisar grego? Correu, meu irmão. Está correndo até hoje. Ok? Aí, outro assunto. A salvação e a morada na eternidade. Nova Jerusalém, eternidade, a salvação. Como é que vai ser esse negócio? Vamos lá. Aí vem a pergunta. Quantos serão salvos e irão para o céu? Qual é a resposta deles? Oh, meu Deus do céu! Eles falam assim, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, versículo 3, a Bíblia é terminante ao predizer que o total final da igreja celeste será de 144 mil, segundo o decreto de Deus. Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 112. Daí surgiu o falso ensino de que só 144 mil salvos irão para o céu. Gente, é somente ler a Bíblia. Você abriu a palavra de Deus, olha o contexto, não olha versículo isolado não, tá? O erro deles é versículo isolado. Versículo isolado cai na heresia. Olha o que vem escrito antes e depois. Vai ser deixado bem claro no texto bíblico que ali está se referindo a 144 mil das tribos de Israel. Fala ali a quantidade de cada tribo, ainda cita o nome das tribos. Como é que ele está falando que é para o testemunho de Jeová ou para a igreja, sei lá? Não pode. Está errado. Eles estão equivocados. Ensinamento herético. Vamos lá. Só 144 mil? O ensino jeovista de que só 144 mil salvos formarão a igreja triunfante é contrário às seguintes passagens das Escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardaremos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E temos também Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Leiam a palavra de Deus, certo? Nós vamos estar parando por aqui, amém? Eu espero que com certeza os irmãos estejam tendo um excelente aprendizado. Continue lendo a palavra de Deus, continue estudando os arquivos, os materiais, as fontes
a respeito da heresiologia. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.